A nossa última aula de hoje conversaremos sobre dinamometria. Então, dentro dos aspectos de avaliação, dos métodos de medição do movimento humano, nós temos 4 principais variáveis, certo? Que nós temos a cinemetria, que ela calcula a posição e orientação dos segmentos corporais. Basicamente, ela vai calcular ângulos, vai calcular distâncias, velocidades. Nós temos a dinamometria, que ela avalia forças e distribuição de pressão. Então a gente mostrou na aula passada o teste muscular manual, em que eu tive a oportunidade de mostrar o dinamômetro isocinético, mostrei o dinamômetro isométrico, plataforma de força, existe as baropodometrias também, que entram nesses aspectos de medição da dinamometria. Nós temos a antropometria, como outra medida de avaliação, que fala sobre parâmetros para modelos corporais. Então eu mensuro na antropometria comprimento de membro inferior, comprimento de membro superior, a própria estatura, peso, IMC, o centro de massa durante um determinado movimento. Isso são variáveis antropométricas. E a outra medida de avaliação, que é a eletromiografia, onde nós avaliamos a atividade elétrica do músculo. Eu avalio a atividade eletromiográfica do músculo a partir de um movimento. Então, da forma que eu falei como TMM, a gente não conseguia avaliar a força de um grupo muscular específico, mas na eletromiografia eu não consigo avaliar a força, mas eu consigo avaliar a ativação de grupos musculares isolados. Então eu consigo verificar a ativação eletromiográfica do deltoide anterior, do coraco braquial, do deltoide fibras médias, isoladamente, independente do movimento que eu esteja executando com o meu paciente, certo? Essa parte de cinemetria a gente vê muito na parte de goniometria, avaliação de ângulos, antropometria, vocês já viram alguns aspectos relacionados à avaliação antropométrica. Eletromiografia não é o momento agora de nós avaliarmos isso e entendermos esses conceitos da eletromiografia, mas nós iremos nos ater aqui na avaliação, nos métodos de medição, utilizando os princípios da dinamometria. A palavra dinamometria vem do grego, a junção de duas palavras, dina, que significa força, e metron, que é medição, medida. Então, literalmente, dinamometria me fala sobre a medição de força muscular, a mensuração de forças que sejam musculares, que sejam força de reação ao solo, que seja distribuição de pressão plantar, mas me fala sobre mensuração de uma determinada variável relacionada à força, certo? Então, quando nós temos a avaliação por dinamometria, nós podemos fazer a avaliação de forças e pressões externas, que são mais fáceis de serem medidas, pois não precisamos de métodos invasivos. Como, por exemplo, dinamômetro isocinético avalia forças e pressões externas. Baropodometria, forças e pressões externas. Os dinamômetros manuais, da mesma forma. Mas, diferentemente, nós temos a opção de avaliar forças e pressões internas, que são muito mais difíceis de serem medidas e precisam muitas vezes de métodos invasivos. Por exemplo, durante o ato de caminhada, nós queremos saber a tensão, as forças aplicadas em um determinado ligamento, em um determinado tendão. Olha essa imagem aqui, como vocês podem ver no canto superior do slide. Vocês veem que isso aqui é um pé de cadáver, de um modelo anatômico, certo? Então aqui é um cadáver onde nós temos várias células de cargas colocadas em diferentes tendões e ligamentos, e muito provavelmente aqui é imitado um movimento de flexão plantar, dorsiflexão, imitam um salto, ou eles simplesmente tensionam essas estruturas para conseguir identificar qual a última carga de falha, quais as tensões exercidas em ligamentos, tendões, durante movimentos específicos. Mas olha a complexidade dessa mensuração. Além de um laboratório biomecânico com várias células de carga, nós temos essas câmeras aqui tridimensionais, nós temos um pé de cadáver, que já precisa, para nós conseguirmos entender como é que essas forças atuam especificamente em cada tendão, em cada ligamento. Nós temos uma outra opção também, que é por dinâmica inversa. Então, na hora que eu tenho uma avaliação 3D do meu paciente, né, cinemática 3D, eu tenho uma plataforma de força e eu tenho uma eletromiografia, eu consigo fazer no modelo anatômico, que eu preciso de dados antropométricos, e isso precisa de um computador para fazer esses cálculos matemáticos, eu chego nas pressões articulares, nas pressões ligamentares por dinâmica ou biomecânica inversa. Então eu capto várias forças e pressões externas e por modelo de software computacional eu consigo identificar quais as forças implementadas em alguns
grupos musculares, tendão, ligamento, cápsula articular do tornozelo, do joelho, do quadril, mas isso é extremamente complexo, extremamente difícil ser feito isso. Então o que nós temos muito na nossa prática clínica é a avaliação das forças e pressões externas. Isso a gente utiliza muito na prática clínica. Essa avaliação de forças e pressões internas é utilizada principalmente em ambientes de pesquisa, em laboratórios muito especializados. Mas são importantes também para a gente entender os componentes associados com o movimento humano. Então a gente entra aqui no que eu falei na aula passada, que é o padrão ouro para avaliação de força muscular, que é o dinamômetro isocinético. O dinamômetro isocinético ele foi desenvolvido por James Perrine, introduzido na literatura científica em 1967, certo? Por Slope e Perrine. E o que é que define o dinamômetro isocinético? Esse aqui é um equipamento, por sinal, igual o equipamento que nós temos aqui no laboratório de análise do movimento humano. Ela é definida como contração muscular, onde a velocidade de movimento é constante, contra uma resistência variável e totalmente correspondente. O que significa isso? Então nós temos, primeira coisa que nós temos que definir, a contração isocinética. O que significa a contração isocinética? Você tem uma carga variável, mas a velocidade é constante, certo? Então numa contração isocinética, eu sempre tenho uma velocidade constante. Então durante uma flexão de cotovelo, por exemplo, eu vou estabelecer ali que eu quero uma contração de flexão e extensão de cotovelo a 60 graus por segundo, a 30 graus por segundo. O paciente pode colocar a força que for no equipamento, mas o equipamento sempre vai se mover, você sempre vai conseguir mexer para flexão e extensão de cotovelo dentro daquela velocidade pré-estabelecida. De 30, 60, 180, 300 graus por segundo, o que seja. Mas, de igual forma, no dinamômetro isocinético, esse tipo de contração muscular é interessante por quê? Porque a carga é variável. Pois, para manter a velocidade constante de 30 graus por segundo, na hora que eu coloco muita força, eu tenho uma resistência correspondente para manter aquela velocidade angular. E na hora que eu diminuo a força, eu tenho uma resistência correspondente para manter aquela velocidade angular. Então a carga ao longo da amplitude de movimento vai se adaptando de acordo com a força que o paciente coloca para que a velocidade angular ela continue constante. Então o que caracteriza uma contração isocinética é velocidade angular constante, carga variável. E por que isso é tão importante? Por que esse conceito foi levado para um dinamômetro isocinético? Porque na hora que nós pegamos, por exemplo, um peso, vamos fazer um exercício aqui de flexão de cotovelo, né, que fica mais fácil para eu exemplificar para vocês. Eu faço exercício de flexão de cotovelo, se eu coloco 10 quilos, certo? Quando eu estou com o cotovelo totalmente estendido, ele é um peso, né? Eu vou ter um peso diferente. Na hora que eu estou em 90 graus de flexão de cotovelo, com a incidência máxima da gravidade, vai ser o momento mais pesado, mas na hora que eu passei da incidência de 90 graus da gravidade, isso fica mais leve, então fica mais fácil para mim. Então, por mais que aqueles 10 quilos sejam constantes, ao longo da amplitude de movimento, eu vou ter uma maior facilidade ou maior dificuldade com esse mesmo peso por causa da incidência da gravidade. Já no dinamômetro isocinético, não. No dinamômetro isocinético, por mais que a carga varie, eu sempre vou garantir que em toda amplitude de movimento eu estou exigindo a força máxima do músculo. Porque se lá no começo, quando o paciente está em extensão total de cotovelo, ele começa a fletir o cotovelo, ele coloca uma força muito grande, a resistência vai ser em igual proporção para manter a velocidade angular constante. Por isso que é muito comum, quando nós fazemos avaliações de dinamômetro isocinético, ficar aquele estímulo verbal à motivação constante. Quem já teve a oportunidade de acompanhar uma avaliação de isocinético sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o comando verbal, o estímulo que nós damos aos nossos pacientes, nossos atletas, é reforçando a necessidade de ele, em toda amplitude de movimento, colocar a máxima força possível, porque o isocinético vai segurar essa carga máxima, aplicando uma resistência, mantendo a velocidade angular constante. Então a grande vantagem, como tudo isso que eu estou falando, é porque ele permite a sobrecarga de um músculo a 100% da sua capacidade máxima em toda amplitude de movimento. Nenhum outro tipo de exercício permite isso. Apenas equipamentos que conseguem fazer um tipo de contração isocinética. Velocidade angular constante e carga variável. A carga sendo variável, quanto mais força eu colocar, maior a resistência, o que é excelente. Esse aqui, eu sempre gosto de mostrar essa imagem,
porque foi objeto-alvo do meu TCC, isso em meados de 2008, 2009. A gente utilizou um dinamômetro isocinético da Cybex, olha o computador, antigão. Essas imagens eu vou guardar aqui, imagina daqui a 20, 30 anos eu mostrando isso aqui, certo? Equipamento bem antigo, isso aqui foi na Unifor, onde eu me formei, eles já estão com equipamento da Biodex também, adquirido mais recentemente. Então nós temos o dinamômetro isocinético, por mais que seja o melhor equipamento para avaliar força muscular, a velocidade angular dele, do equipamento, varia de 0 a 500 graus por segundo. Zero, obviamente, contrações isométricas, né? Quando você sai da isocinética e vai para isométrica. Mesmo assim, a 500 graus por segundo, um dos grandes pontos que se leva em consideração como um ponto negativo do dinamômetro isocinético é a não funcionalidade dele. Porque por mais que ele faça uma avaliação a 500 graus por segundo, a gente tem o ato de correr, por exemplo, o joelho assume a 300 a 500 graus por segundo. Beleza, mas nós não fazemos avaliação a 500 graus por segundo no joelho. Normalmente a gente chega no máximo, e todos os estudos mostram, a 300 graus por segundo. Quando a gente fala, por exemplo, no ombro do arremessador, para fazer a avaliação no isocinético de rotação interna e externa, por mais que eu coloque 500 graus por segundo, o movimento angular durante o arremesso chega a 5.000 graus por segundo. Então é impossível você reproduzir a demanda esportiva dentro do equipamento isocinético. Mas tudo bem, o dinamômetro isocinético ele não foi desenvolvido para repetir a velocidade angular dentro dos gestos esportivos. Ele foi desenvolvido para verificar função muscular, pico de torque, trabalho e potência, e ele é o padrão ouro, ou seja, ele é o melhor equipamento para fazer esse tipo de avaliação. A grande desvantagem que existe no isocinético é isso aqui, o alto custo. Hoje em dia, o isocinético, tudo bem que o dólar subiu, já deve estar mais caro ainda, mas o isocinético custa mais ou menos 300 mil reais, o que é muito caro para aquisição e muito caro para manutenção também desse equipamento. Tem uma parte de treinamento, né? Então ele não é um equipamento no primeiro momento fácil de ser utilizado, ele tem muitas opções, então precisa de um treinamento. Em questão da funcionalidade, que eu já falei, normalmente todos os exercícios são avaliados em cadeia cinética aberta, então os exercícios, as funções que são em cadeia cinética fechada ele não reproduz, certo? Depende muito da vontade do paciente, então depende do paciente estar motivado, depende do entendimento do paciente em relação ao teste e da nossa capacidade de manter a motivação do paciente durante toda a execução do teste. E tem um problema de manutenção, né? Então é um equipamento, como todo equipamento tem sua vida útil, ele é um equipamento de altíssimo custo para aquisição e de altíssimo custo para manutenção também. Essas basicamente são as desvantagens dele. Por mais que ele seja equipamento padrão ouro para essa avaliação. Então a gente consegue avaliar quase todos os segmentos corporais, certo? Consegue avaliar punho, antebraço, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo, tronco. O que é que nós temos aqui no UFC? Nós avaliamos bastante flexão e extensão de joelho, nós avaliamos bastante rotação interna e externa do ombro, fazemos a avaliação de inversão e eversão do tornozelo, dorsiflexão e flexão plantar, já chegamos a fazer a avaliação dos abdutores e adutores do quadril também. O que nós utilizamos mais são essas medidas de avaliação. Mas temos lá vários equipamentos que, dependendo da pesquisa que vocês querem fazer, a gente consegue sim implementar e fazer a avaliação lá no isocinético. Aí o que é que nós temos como conceito? E é importante nós temos. A gente fala muito de força muscular, correto? Mas o mais exato seria nós falarmos torque muscular. Porque quando eu falo força, eu falo numa medida linear. Torque me fala numa medida angular. Então vocês vão lembrar isso dentro dos princípios de cinemática muscular 1. A gente sabe que força é igual massa vezes aceleração. Certo? Massa vezes aceleração. Estou falando força, estou falando de um deslocamento linear. Mas na hora que eu falo torque, eu estou falando força, que é massa vezes aceleração, vezes o braço de alavanca. Aí eu estou falando de deslocamento angular. E a gente sabe que os nossos músculos, eles agem nas articulações fazendo deslocamentos angulares, certo? Aqui, ó, movimento angular no ombro, por exemplo, no cotovelo. Então o que é que nós temos? A força máxima, a gente fala como força máxima, mas o correto seria torque máximo. O torque é mensurado pela força em newtons. Força a gente vai lembrar que é massa vezes aceleração, vezes o braço de alavanca. É essa a mensuração que o dinamômetro isocinético me dá, o torque. Outra variável importante que ele me dá que é o trabalho. O trabalho vai me falar sobre, é uma medida que se dá em joules, é a energia despendida durante a contração muscular. Esse trabalho vai ser um trabalho angular,
certo? Então ele me fala do torque que eu gerei em toda a amplitude de movimento. Então a mensuração do trabalho se dá pelo torque vezes o deslocamento angular, certo? E a unidade de medidas é em Joule. Ótimo. Eu tenho outras variáveis também no dinamômetro isocinético, que é o índice de resistência. Vou mostrar para vocês já num laudo. Então, normalmente, deixa eu ler aqui para vocês, depois eu explico. Durante um teste de resistência com 6 a 60 repetições de um determinado movimento, o computador registra o trabalho total desenvolvido no primeiro terço e no último terço do teste, calculando um índice de resistência. Um índice de resistência elevado indica que houve pequena queda no torque muscular ao longo do trabalho prolongado. Beleza, o que é que eu falo? Por exemplo, nas avaliações de ombro e joelho, com maiores velocidades angulares, normalmente a gente trabalha em 300 graus por segundo, nós fazemos 15 repetições. Por exemplo, 15 repetições de rotação interna e rotação externa do ombro. O que é que vai acontecer com o equipamento nesse índice de resistência, ou no índice de fadiga, que ele também dá? Eu vou pegar o trabalho, tanto para a rotação externa quanto para a rotação interna, de 1/3 das primeiras repetições, certo? E vou pegar também o trabalho do 1/3 das últimas repetições. E eu vou verificar se existiu uma diferença muito grande, ou seja, o cara começou com um trabalho total muito grande, mas ele terminou nessas 15 repetições com um trabalho total muito baixo, ou seja, ele, por mais que teve um trabalho bom, essa força, esse trabalho declinou ao longo das repetições. Ou não, ou ele conseguiu manter essa mesma força, esse mesmo trabalho no primeiro terço das repetições e no último terço das repetições. Obviamente, com a fadiga tem que ter algum declínio, se o paciente faz o teste de maneira adequada. Mas esse declínio não pode ser abrupto. Então, se ele mantém bem próximo, significa que ele está com uma boa resistência. E por que é importante isso? Porque muitas vezes as lesões nos nossos pacientes, nos nossos atletas, não se dão no início do treino, no início do jogo, certo? Se dá quando o paciente já está fadigado, quando o paciente está subindo e descendo uma escada, já fadigado, que começa a ter a dor, quando o paciente está correndo na beira-mar, por exemplo, aí começa a entrar em fadiga, que aumenta o risco de ter um entorse no tornozelo. Então a gente precisa entender, além das variáveis torque e trabalho, verificar como o paciente responde à fadiga. E isso é avaliado pelo índice de resistência ou índice de fadiga, certo? Algumas orientações aqui, mais uma vez, eu trazendo o nosso dinamômetro isocinético arcaico lá da Cybex. Orientações de um curto aquecimento cardiovascular e músculo esquelético com atividade aeróbica leve. Normalmente a gente manda de 5 a 8 minutos o paciente fazer um aquecimento na bicicleta ergométrica mesmo no laboratório. Deve-se fornecer uma descrição verbal das etapas do teste. Nós explicamos o que nós queremos do paciente durante o teste, máxima força de extensão de joelho, máxima força de flexão de joelho em toda a amplitude de movimento e fazemos encorajamento verbal contínuo com os nossos pacientes, certo? Então o que nós temos é isso aqui, ó. E esse aquecimento aqui musculoesquelético, a gente fala cardiovascular e aquecimento musculoesquelético, eu também faço repetições de treino no meu paciente. Então antes de começar o teste propriamente dito, na hora que eu estabilizo todo o segmento do membro inferior ou membro superior, naquele segmento que vai ser avaliado no dinamômetro isocinético, eu peço ao paciente fazer 5 repetições de flexão, extensão do joelho, peço para o paciente fazer 5 repetições de rotação interna e externa do ombro, para ele se familiarizar com o teste e também para ter um aquecimento local das estruturas que eu vou precisar que façam a contração. Então, aqui no nosso protocolo, nós vamos determinar as velocidades, o número de repetições e o tempo de repouso. Nos testes que nós temos feito, nós fazemos em 2 avaliações, principalmente, como eu falei, para joelho, que é o que se utiliza mais, a gente faz a 60 graus por segundo e 300 graus por segundo. A 60 graus por segundo nós avaliamos principalmente com 5 repetições de extensão e flexão de joelho. E a 300 graus por segundo nós fazemos 15 repetições de extensão e flexão de joelho. O tempo de repouso varia. O tempo de repouso, alguns protocolos nossos a gente faz 30 segundos, alguns outros protocolos 60 segundos, mas temos inclinado a fazer 30 segundos de repouso, certo? Então a gente faz os ajustes necessários do paciente de estabilização, definimos o protocolo de avaliação que eu acabei de falar para vocês, fazemos uma calibração e aquecimento, certo? Então a gente tem que regular, o equipamento, por mais que seja altamente sofisticado, ele depende que eu insira ali os parâmetros
que ele vai ter que interpretar. Então eu tenho que falar o que é extensão de joelho, eu tenho que falar o que é flexão de joelho, eu tenho que mostrar qual é a angulação completa do teste, eu tenho que falar qual é a posição neutra, eu tenho que pesar o membro inferior para fazer a normalização pelo peso do membro inferior do paciente. Então tem todo um aspecto que precisa, que vai da calibração e aquecimento do nosso paciente. E aqui a gente estipula um torque mínimo de 0,67 newtons por metro. O que significa isso? Porque ele precisa ter pelo menos esse nível de força para o teste ser válido, para ele começar o teste, certo? Esse é o torque mínimo, 0,67 de torque para ele conseguir iniciar o teste. 0,67, né? Foi isso que eu falei. Aí tem algumas contraindicações em relação à utilização do dinamômetro isocinético, algumas contraindicações absolutas e outras restrições, não seriam contraindicações absolutas, seriam contraindicações relativas. Pacientes cardiopatas, com cardiopatia ou hipertensão não controlada, coagulopatia sem cobertura medicamentosa, paciente fazendo uso de terapia anticoagulante, gestantes, pacientes com dor intensa, artrite em fase aguda, derrame articular, instabilidade articular grave, lesão muscular recente, fase recente de pós-operatório de reconstruções ligamentares. Nenhum desses casos é interessante você submeter o paciente a fazer um dinamômetro isocinético, certo? E aqui é um exame. Normalmente quando a gente faz o teste, é esse o laudo que ele me dá, certo? Então só mostrando aqui para vocês, ó, nós temos aqui, ó, extensão e flexão de joelho, 60 graus por segundo, 60 graus por segundo, ó, 5 repetições, 5 repetições. Eu tenho aqui o membro não envolvido, o membro esquerdo, e o membro envolvido, o membro direito, para extensão e para flexão. Olha o pico de torque aqui gerado, pico de torque 269,5 e 265,8 de torque para extensão e 133,6 e 126,6 para pico de torque para flexão, aqui no membro não envolvido e para o membro envolvido. O membro envolvido é o membro lesionado, certo? Olha a diferença que deu, 1,4% e 5,2%. Perfeito, o paciente tem um cenário ótimo para alta. Vamos ver aqui a variável em relação ao trabalho total. Olha, trabalho total em joules, que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. O trabalho total em joules, ó, deu esses valores com uma diferença de 2,1% e uma diferença de 3,3%. Também excelente para esse paciente, certo? Excelente. Aí aqui ele me fala, ó, o trabalho no primeiro terço e o trabalho no último terço. Aqui com 5 repetições. A gente acaba não se preocupando tanto com 5 repetições, a gente se preocupa mais com 15 repetições, mas de qualquer maneira eu vou mostrar aqui. Então a gente tem a fadiga desse paciente, é o índice de resistência, o índice de fadiga, tá aqui, ó. A fadiga no trabalho em porcentagem. Então para extensão ele fadigou 17,5% e aqui no membro envolvido, pelo contrário, ele foi uma melhora, ele não fadigou, ele foi melhorando, tá entendendo? O que é totalmente estranho, né? Aqui teve uma fadiga de 28% e aqui uma fadiga no membro envolvido de 5%, certo? Então aqui são variáveis que a gente tem que interpretar. E vamos ver aqui o que nós temos mais. Pronto. Aqui outra variável importante, relação agonista-antagonista. Porque aqui ele está me dando o índice de simetria entre os membros. Eu estou comparando o lado lesionado o lado não lesionado com o lado lesionado, nessas condições aqui. Mas aqui é interessante na relação agonista-antagonista que ele me fala da comparação da musculatura de isquios tibiais em relação à musculatura do quadríceps. Então ele me dá essa relação agonista-antagonista, certo? Aqui ele falando que no membro não envolvido, no membro não envolvido foi de 49,6% e no membro envolvido de 47,6%. Ou seja, isquios tibiais aqui teve 49% da força de quadríceps e isquios tibiais aqui teve a força de 47% da força de quadríceps nesse lado, que foi o lado direito do paciente, aqui o lado esquerdo do paciente. E aqui é a curva que nós analisamos, ó. A curva que nós analisamos nosso paciente. Então aqui em cima está me dando o pico de torque, ó, me dando o pico de torque. E aqui acompanhando toda a curva, eu tenho o trabalho total do paciente. Essa curva maior é o pico de torque de extensão, e essa curva menor é o pico de torque de flexão. A curva azul é o membro esquerdo, o membro não envolvido, e a curva rosa é o membro direito, o membro envolvido, o membro lesionado. Show de bola.
Então é isso que nós precisamos interpretar no exame no isocinético, certo? Primeiro ponto, nós temos que comparar o lado lesionado com o lado não lesionado, e eu aceito diferenças de até no máximo 10% como sendo absolutamente normal. Diferenças entre 10% e 20% é possivelmente anormal esse paciente estar, e diferenças acima de 20% com certeza ele tem uma disfunção. Então fiquem atentos, a gente sempre está atrás do nosso paciente, ele tem diferenças entre os membros lesionados e não lesionados de até no máximo 10% para a gente dar uma alta. Entre 10% e 20% nós temos que ficar atento, ainda temos que trabalhar com esse nosso paciente. Mas uma diferença acima de 20% entre o lado lesionado e o lado não lesionado já é um cenário bem preocupante que a gente não pode de nenhuma forma cogitar esse paciente dar alta. Esse caso específico no paciente, deu de 1,4% e 5,2%. Então, nesses critérios, pelo menos, ele estaria de alta. E a relação agonista-antagonista, como eu falei para vocês, ele me fala o quê? Da força dos isquios tibiais em relação à força do quadríceps. A 60 graus por segundo, eu preciso que isquios tibiais tenham 60% da força do quadríceps. Nesse caso aqui, os isquios tibiais de forma bilateral estavam fracos. Então eu preciso de 60%, um está 49%, outro está 47%, está bem longe de 60%. Então se fosse para laudar para esse paciente um tratamento específico pensando nessas variáveis, eu falaria, ele não tem diferença entre membro dominante e membro não dominante, ou membro lesionado e membro não lesionado, em relação à força de quadríceps e força de isquios tibiais, mas ele tem uma fraqueza bilateral de isquios tibiais em relação a quadríceps. Então enfatiza o fortalecimento de posteriores da coxa nesse paciente, certo? E a 300 graus por segundo, essa relação sobe um pouco. Eu espero que isquios tibiais tenham entre 70% a 80% da força de quadríceps. Essa relação tem que ser ótima, porque na hora que eu tenho um isquio tibial muito fraco, o que é que acontece? Os isquios tibiais, eles são estabilizadores ativos contra a translação anterior da tíbia. Então, se o paciente tem uma fraqueza de isquios tibiais, eu aumento a sobrecarga no ligamento cruzado anterior. E isso não é interessante. Se eu tenho uns isquios tibiais fracos, eu acabo aumentando a chance desses isquios tibiais sofrerem lesões musculares, porque o quadríceps está muito forte e vai puxar muito, aumentar muito o momento extensor. Da mesma forma, se os isquios tibiais estão muito fortes em relação ao quadríceps, quer dizer que o quadríceps está fraco, está desbalanceado ali, está com desequilíbrio em relação a isquios tibiais, e a gente sabe que o quadríceps funciona muito com amortecedor nas estratégias de corrida, descer escada, aterrissagem de salto. Então, se eu tenho um quadríceps fraco, eu posso ter uma sobrecarga patelofemoral e acabar favorecendo o paciente evoluir com condromalácia patelar, dor na região anterior no joelho, certo? Então, eu tenho que ter essa relação ótima, porque se eu tenho um quadríceps fraco em relação a isquios tibiais, eu aumento a sobrecarga na articulação patelofemoral. Se eu tenho os isquios tibiais fracos em relação ao quadríceps, eu aumento a chance de ter lesão da LCA e lesão muscular dos isquios tibiais. Esse aqui, eu já tenho uma longa jornada de pesquisa com isocinético, certo? Esse aqui, foram dois estudos, um estudo publicado em 2009 e um estudo publicado em 2012, foram meus dois primeiros estudos relacionados a utilizando dinamometria isocinética, um verificando a influência do alongamento dos músculos isquiotibiais e reto femoral no pico de torque e potência máxima do joelho, variáveis isocinéticas, e o outro estudo verificando os efeitos da dominância unilateral dos membros inferiores na flexibilidade e no desempenho isocinético em mulheres saudáveis. Então, utilizando lá aquele dinamômetro isocinético arcaico lá. Certo? E nós temos outras formas de dinamometria. Aqui eu quis frisar bastante o dinamômetro isocinético, mas nós temos, por exemplo, esse dinamômetro aqui para verificar a força dos paravertebrais, para verificar a força do membro inferior como um todo, tá aqui, pronto. Esse dinamômetro sendo utilizado nas duas formas que eu mostrei, para verificar a força de paravertebrais e para verificar a força dos membros inferiores em cadeia cinética fechada. Nós temos também a possibilidade de acoplar dinamômetros em cantos específicos para verificar as atividades laborais. Então tem um paciente com a síndrome do túnel do carpo, que você suspeita que ele está digitando com muita força e você quer passar algumas estratégias laborais para diminuir a sintomatologia desse paciente. Então é possível você já ter um dispositivo ali em que uma das teclas vai ser um dinamômetro ali que vai captar a força com que a pessoa está fazendo a digitação. Também isso é possível, aí depende muito da especificidade de cada caso.
certo? E como eu já mostrei para vocês na aula de teste muscular manual, nós temos o dinamômetro de preensão manual, nós temos no nosso laboratório esse dinamômetro, e nós temos os dinamômetros isométricos também, que tem sido uma excelente ferramenta para a prática clínica. Tudo bem que ele é caro, ele gira em torno ali dos seus 4 mil a 7 mil reais. Mas pensando no equipamento que custa 300 mil reais, o valor dele para a prática clínica acaba se tornando bem mais acessível, certo? E é interessante a gente pensar que existem revisões sistemáticas verificando a correlação do dinamômetro handheld, aqui o dinamômetro isométrico, com o padrão ouro, que é o dinamômetro isocinético. Então, comparando esse equipamento que é pequeno, tá aqui ó, o equipamento que é pequeno, portátil, de fácil manuseio, infinitamente mais barato, comparado com o dinamômetro isocinético, um equipamento de alto custo de aquisição, de manutenção, difícil de manusear, e ele tem que ficar parado naquele canto, você não consegue deslocá-lo de maneira fácil. Olha aqui, a conclusão dessa revisão sistemática. Considerando que o dinamômetro handheld isométrico é de fácil uso, portátil, custo e tamanho compacto, comparado com os dispositivos isocinéticos, esse instrumento pode ser considerado como confiável e válido para avaliação de força muscular no ambiente clínico. Então, uma excelente ferramenta para nós utilizarmos. O laboratório de análise do movimento não tem, a UFC não tem. Eu, particularmente, tenho 2 e 1. Eu cedi para as pesquisas que nós fazemos aqui na Life, no Papo, né, que são os projetos de extensão que eu sou coordenador, e também para alguns colegas, professores aqui, que acabam fazendo pesquisa e querem fazer com dinamômetro isométrico. Mas ele não é do laboratório de análise do movimento mesmo. Mas quem quiser fazer alguma pesquisa com ele, é só me avisar. A gente pode conversar sobre isso. Beleza, pessoal? Então, nós finalizamos aqui esse conjunto de 3 aulas em que a gente passou sobre avaliação muscular, sobre alongamento muscular, avaliação da flexibilidade, teste muscular manual e dinamometria.